Boa noite. Então, gente, hoje eu divulguei umas coisas lá no Instagram para que vocês também pudessem participar, né? E eu selecionei 2 perguntas só, porque eu, assim, para fazer diferente também, né? Da outra vez eu trouxe apenas as perguntas de vocês. Hoje eu quis fazer também uma coisa diferente e trouxe duas perguntas de 2 seguidores e alguns casos clínicos. Uns de algumas coisas que vocês tinham perguntado para mim na vez anterior, e os outros todos são diferentes. Deixa eu soltar aqui o celular, senão o pessoal não para de falar. Então, hoje o tema da live é o julgamento clínico que ninguém me ensinou na faculdade. Então, o objetivo dessas lives, gente, são lives de aquecimento para a nossa aula do dia 18. Eu tentei melhorar aqui hoje, viu? Vocês reclamaram do som, que não estava legal. Estou com o microfone, olha que microfone bonitão. Deixa eu botar aqui para perto para vocês verem. Estou com o microfone, melhorei a iluminação, voltei para o meu ambiente aqui. Na outra live eu tinha chegado do plantão, então tinha sido uma coisa realmente mais rápida, não deu tempo de preparar muita coisa. Hoje deu tempo de preparar algo melhor para vocês. Então hoje eu vou me apresentar novamente, tem gente que não me conhece. Trouxe 4 casos, certo? E 2 dúvidas de seguidores. Então vamos lá, quem sou eu, né? Eu sou Priscila, para quem não me conhece, sou fisioterapeuta, formada há 16 anos. Há 16 anos que eu atendo com pacientes cardiopatas em home care. Sou professora de cursos de pós-graduação e já trabalhei na docência, né, em cursos de graduação, de graduação de fisioterapia, educação física, farmácia também. Hoje em dia eu atuo na docência, né, apenas em pós-graduações de fisioterapia. Então vamos lá, falando um pouquinho. Hoje, gente, mais uma vez, eu não quero chegar aqui e apresentar para vocês exercícios, conteúdos relacionados a senta, levanta, exercícios de barra, de halter, abdução. Eu acho que existem muitas pessoas, né, já por aí, que fazem, muitos fisioterapeutas que já criam esse tipo de conteúdo, que trazem exercícios, não que não seja importante, tá, gente? Não estou criticando eles, mas eu estou querendo ser diferente, né? Então eu quis trazer para vocês não só exercícios, né? Assim, eu não quero que as minhas lives com vocês se baseiem em exercícios. Não que um dia eu não possa trazer, tá? Se vocês acharem relevante, eu posso também trazer séries de exercícios. Mas eu queria fazer coisas diferentes. Então não queria que os nossos encontros se baseassem em trazer exercícios para vocês verem, porque isso vocês têm muito fácil, né, em livros, YouTube. Se vocês acessarem aí os canais dos colegas, tem muitos colegas aí que trazem vários exercícios para vocês fazerem de fortalecimento de membro superior, de inferior, de equilíbrio, de core, de musculatura respiratória. Então, isso vocês têm com muita facilidade. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo nesse momento, que vão me ouvir posteriormente, né, porque a live vai ficar gravada, sabem fazer exercícios com seus pacientes. Então, sabem fazer exercícios para os braços, para a perna, sabem, querendo ou não, fazer algum tipo de exercício aeróbico. Mas a maior dificuldade que vocês têm, gente, não é em relação a que exercício, a criatividade em realizar o exercício. Essa nunca foi uma dificuldade que eu ouvi de vocês, né? Se existe essa dificuldade, vocês me passem, porque realmente nunca foi essa dificuldade que eu senti ou que eu ouvi de vocês. Então, a maior dificuldade que vocês têm, que vocês me passam, na verdade, é: professora, eu tenho dificuldade em entender a clínica, em entender quando eu posso progredir, quando eu devo parar, quando eu devo interromper, quando eu devo diminuir a carga, né? Então, essa é a maior dúvida de vocês. Eu achei esse caso interessante, minha gente. O primeiro caso foi um caso, uma dúvida, na verdade, de uma seguidora. Na live passada, né? Ela trouxe uma paciente que estava com a pressão 90/60.
E aí eu perguntei lá no Instagram e eu achei interessante, porque, assim, à medida que tinha os casos clínicos, alguns de vocês foram comentando comigo no privado, né? Ah, eu já atendi um paciente assim, professora, minha dúvida é parecida com essa, mas é outra, né? Eu achei interessante os comentários de vocês nos stories do Instagram. Eu acho muito legal isso. Então, ó, pressão 90 por 60. O paciente está acordado, conversando normalmente, sem tontura, sem sinais de hipoperfusão. O que é hipoperfusão, gente? Perfusão tecidual, tá? Então, essa coloração que a gente tem, né? Principalmente nas extremidades, no rosto, no corpo inteiro, né? E aí, atende ou não atende? Muita gente respondeu atende, muita gente respondeu não atende. O que é que a gente tem a comentar desse caso? A pressão, gente, de forma isolada, ela não responde essa pergunta. Então, só o fato da pressão estar 90 por 60, ela não responde a pergunta, eu devo atender, não devo atender. A gente deve, na verdade, avaliar o contexto clínico dessa paciente. Para alguns pacientes, a pressão 90 por 60 é uma pressão basal. A minha pressão, por exemplo, ela é essa, 90 por 60. E eu estou bem conversando, dando aula para vocês, estou bem perfundida, como vocês podem observar, né? Então, assim, a pressão, o valor numérico, ele não responde à pergunta. Então, a gente precisa avaliar o contexto clínico. Essa paciente, ela está estável ou está instável? Como é que eu vou saber disso? Avalie frequência cardíaca, saturação periférica, né? Isso é uma coisa nova ou a pressão habitual? A minha, por exemplo, era habitual. A minha pressão ela gira em torno de 90 por 60. Esse paciente ele tem sintomas, aquele suor frio, palidez, ou que a gente chama de nome bonito, né? Hipoperfusão, né? Existe risco se eu iniciar um exercício, se o paciente está mal perfundido ou hipoperfundido, eu preciso adaptar, monitorar melhor ou suspender, ou é um paciente que eu não conheço, estou indo atender a primeira vez. Existe todo um contexto, né? Vou falar para vocês a minha experiência, o que eu, Priscila, faço, né, faria nessa situação. Eu avalio realmente o contexto clínico. Se for um paciente que eu estou atendendo pela primeira vez, eu sinto a pressão da paciente, eu não inicio com cargas excessivas, eu não inicio fazendo testes assim que acentuem realmente, que possam realmente aumentar muito a pressão dessa paciente. Então, eu avalio, eu sinto a paciente, a não ser que isso já venha encaminhado a mim, da equipe, né? Já venha sinalizado para mim que aquela já é uma pressão dela, que ela tenha ficado bem. Então, eu vou sentindo a paciente e vou vendo se essa paciente ela vai evoluindo bem ou não. Em geral, minha gente, esses pacientes, eles já vão vir com alguma orientação. Então, já são pacientes orientados, já sabem se essa é a pressão basal deles ou não. No caso, eu falo de uma avaliação, né? Se for um paciente que você já atende constantemente, né, você já acompanha por mais tempo, você já vai saber se essa já é uma pressão basal da paciente ou não. Além disso, a gente vai avaliar o contexto clínico, né? Como é que o paciente está? Está sudoreica? Está com palidez? Está com tontura? Né? Então, tudo isso a gente deve avaliar durante o nosso atendimento. Segundo caso, saturação da paciente 89%. Isso aqui já é outro cenário. No story, eu coloquei para vocês apenas a saturação 89%. Algumas pessoas responderam sim, outras pessoas responderam não. Mas aí eu digo a vocês que depende, né? Depende, por que depende? Se for um paciente que é DPOC, por exemplo, tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma patologia que já me traz uma saturação mais baixa, a gente já tolera uma saturação mais baixa desse paciente, a gente avalia se o paciente está confortável, se possui algum sinal de desconforto respiratório. Que sinais são esses, gente? Batimento do nariz, uso de musculatura acessória da ventilação, gaspe, tiragens intercostais, né? Então, cianose de extremidade, palidez, né? Então, tudo isso são sinais de desconforto respiratório. E aí, você faria o exercício? Aí, como eu falei, né?
Depende. O número, ele não vai definir a sua progressão. Mesmo que o paciente apresente desconforto respiratório, gente, você pode sim realizar exercícios se esse paciente estabilizar. Se for um paciente cardiopata que tem também DPOC associado, você pode estabilizar e utilizar a ventilação não invasiva como estratégia. Eu já atendi vários pacientes que são cardiopatas que têm DPOC associado. Muitas vezes eu chego com a saturação mais baixa, às vezes inclusive até mais baixa do que 89%, em uso de oxigênio domiciliar, né? Então você pode otimizar um pouco a oxigenoterapia, colocar o paciente em ventilação não invasiva, estabilizar o componente respiratório do paciente e aí sim iniciar sim o exercício caso o paciente estabilize. Exercícios esses que vão ser realizados de acordo com a tolerância, a progressão também de acordo com tolerância. E a professora, como é que eu vou avaliar essa tolerância? Existem várias escalas aí que a gente pode utilizar. Tem a escala de Borg, é uma escala de percepção subjetiva de esforço, que assim, eu utilizo bastante nos meus atendimentos, né? É uma escala que a gente pontua o desconforto do paciente, né? Então, a gente dá uma nota para esse desconforto. Né? Então, através da escala de Borg, você consegue perceber se o paciente, se aquele exercício ele está tolerável ou não para o paciente. Então, avalie se o paciente está confortável, se ele está em sofrimento, se ele está falando frases completas, se ele não tem fala intercortada, né? Então, o paciente que está dispneia, que está com falta de ar, ele vai apresentar fala intercortada. Então, ele tem cianose, tem alteração da consciência, a saturação cai mais quando ele se movimenta ou não, ele recupera em repouso. Então, percebe, minha gente, como a decisão ela muda quando eu começo a fazer perguntas certas. Então, na verdade, o problema aqui, no segundo caso, a gente já percebe que o problema aqui não são os exercícios. Até porque eu não estou dizendo aqui em momento nenhum que tipo de exercício eu estou fazendo para esse paciente. São interpretações clínicas, tá? Então, vamos lá. Gente, aqui para mim fica com a tela cheia. Então, eu não consigo ver as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, ao final eu dou uma olhada, tá? Caso 3. O paciente com uma frequência cardíaca de 148 batimentos. O paciente já está realizando exercício e aí a frequência cardíaca ela subiu para 148 batimentos por minuto. Você interrompe ou continua o exercício? E aí, mais uma vez, adivinhe. A resposta é depende. Então, ó, depende. 148 pode ser completamente normal ou pode ser preocupante. Né? Então, uma das coisas, principalmente para a gente que trabalha com paciente cardiopata em home care, esse paciente ele tem teste de esforço. O teste de esforço, ele passa um parâmetro muito importante para a gente, que trabalha com reabilitação cardíaca, que é a frequência cardíaca de treino. Né? Então, é muito importante. Então, se no teste ergométrico me passa uma frequência cardíaca de treino acima de 148, eu não tenho por que me preocupar. Né? Mas se a frequência cardíaca de treino dele for abaixo disso, eu tenho sim que me preocupar. Tá? E aí, você já verificou a frequência cardíaca de treino? Você utilizou escalas de percepção de esforço? Ele possui algum sinal de intolerância? Ele está sintomático? Tem uma redigitação aí, tá, gente? Tem dor no peito? Tem tontura, palpitação? A frequência cardíaca ela subiu de forma proporcional, né, ao esforço que o paciente está tendo nesse momento? Então, tudo depende. Quarto caso, e talvez seja o caso que vocês têm mais dúvida, na verdade, é o momento que vocês sentem mais medo, pelo menos é o que vocês compartilham comigo, né? O paciente apresenta falta de ar, e aí ele fala, eu estou cansado. E agora, você para tudo, você continua, o que é que você faz? Né? Então, nem toda dispneia, nem toda falta de ar, ela é perigosa, mas também nem toda dispneia, ela é segura. Então, você precisa ter julgamento clínico para saber diferenciar essas duas situações. Então, qual é a intensidade dessa dispneia? Outra coisa, gente, o paciente, por exemplo, paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica,
que é a DPOC, que a gente acabou de falar, ele já tem uma dispneia basal. Então, muitas vezes, para nós, visualmente, a gente olha, a gente acha que o paciente está cansado, e na verdade ele não está. A gente olha e acredita que o paciente está mais dispneico, mas na verdade ele não está. Então, essa dispneia é proporcional ao esforço, né? O paciente ele consegue falar, a saturação caiu, a frequência cardíaca subiu demais, a pressão alterou, tem dor torácica, tem chiado sibilo, né? Sudorese fria, palidez, tontura, a dispneia melhora com a pausa, né? Com o repouso. A gente tem que entender também, gente, que a dispneia também pode apresentar crise de ansiedade. E, assim, a queixa do paciente, ela também é relevante para nós, tá? Não estou dizendo a vocês para vocês subestimarem uma queixa do paciente, entendendo que pode ser uma crise de ansiedade, não. A queixa do paciente, ela deve sim ser ouvida e ser relevante no seu atendimento, tá? Mas eu quero que vocês entendam que nem toda dispneia é perigosa, mas nem toda dispneia é segura. Então, avalie o contexto. A paciente que já visivelmente já tem aquela cinesiofobia, né, que é o medo do movimento, que muitos cardiopatas desenvolvem, tá, gente? Eles têm medo de fazer exercícios, principalmente quando eles não têm confiança em você. Então, se o paciente ele não tem confiança em você, você precisa passar uma segurança para ele e dizer, olha, tá tudo bem, porque que aconteça o que acontecer, eu vou saber lidar com a sua intercorrência. Então, quando o paciente se sente seguro com você, essa cinesiofobia, ela acaba diminuindo gradativamente, né? Então, é interessante que vocês possam avaliar se essa dispneia, ela é uma dispneia proporcional ao exercício que o paciente está fazendo, ou não, se é uma dispneia momentânea, que não tem alteração, uma leve dispneia que não tem alteração de sinais hemodinâmicos, ou não, tá? Então, percebam que nenhuma das perguntas elas são respondidas por protocolos ou decorando exercícios. Então, o paciente cardiopata, gente, ele não é um paciente que vai aceitar um protocolo. Ele é um paciente que você precisa avaliar a condição clínica dele. Então, todos esses casos que eu passei para vocês exigiram raciocínio clínico. Quando é que o exercício é seguro? Quando é que ele precisa ser adaptado? Quando é que ele precisa ser interrompido? Quando o paciente ele precisa ser reavaliado? Quando eu devo encaminhar? Quando eu posso progredir? Então, todas essas perguntas, elas vão surgir no decorrer do atendimento de vocês, obviamente, mas, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo a manejar. Então, tudo isso traz para a gente condições clínicas, tá? Então, todas essas alterações, esses casos, essas mudanças clínicas, hemodinâmicas, que em todos os casos eu trouxe para vocês, são avaliações que a gente deve fazer, né, no decorrer do nosso atendimento. Então, estou trazendo aqui, ó, duas perguntas de dois servidores diferentes. A primeira, professora, posso fazer uma pergunta? Atendi um paciente cardiopata que estava com todos os sinais vitais dentro da normalidade. Pressão boa, frequência cardíaca controlada, saturação adequada, mas ele relatava um cansaço muito maior do que o habitual naquele dia. Mesmo sem alterações de sinais vitais, eu fiquei inseguro se deveria prosseguir, reduzir a intensidade ou suspender o atendimento. Numa situação dessas, o que pesa mais na tomada de decisão? Os parâmetros objetivos ou a percepção do paciente? Tenho medo de insistir quando não deveria, mas também tenho medo de deixar de estimular alguém que poderia se beneficiar do exercício. Eu achei super importante e relevante esse comentário no final, sabe? E isso mostra o interesse desse profissional de querer progredir o paciente. Afinal, o repouso prolongado, ele é muito pior, né? Então, a gente precisa sim estimular o paciente na medida que ele tolera, né? Então, assim, respondendo, até na hora quando a pessoa me perguntou, eu disse, vou responder lá na live. Então, ó, nunca subestime o relato de um paciente. Apesar da gente ter pressão arterial, frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio boa, a gente precisa avaliar todo o contexto, né? O paciente, ele
continua normal, né, como de costume, ele está relatando algo diferente, né? Porque isso também é um sinal clínico, né? Se ele está relatando algo diferente, se ele está sentindo dor epigástrica, se ele está sentindo desconforto, mal-estar, investigue o contexto. Dormiu bem? Alguma mudança de medicação? Alguma dor? A alimentação está ok? Algum evento recente? Essa questão da alimentação também é muito interessante, porque isso também pode ser uma má alimentação, uma hipoglicemia, né? Então, junte todas as informações e entenda o contexto. Na dúvida, gente, se vocês não sabem o que aconteceu e o paciente está relatando um desconforto ou um cansaço maior do que o normal, o ideal realmente é que você tenha cautela com o que você está fazendo, até para você não forçar algo que não deveria, né? Outra dúvida, ó, professora, tudo bem? Como a senhora falou, dependendo da pessoa e do tipo de problema, dos aspectos físicos e dos aspectos de aferição de pressão, batimento por minuto, etc., vai dizer no que continuar ou não. A minha principal dúvida disso é sobre como inverter uma situação de risco que venha se desenvolver do absoluto nada. Como tratar um cardiopata que tem uma hipertensão e na primeira aferição está tranquilo, comece o tratamento e no piscar de olhos o paciente está com a pressão alta. Desde já agradeço, um abraço, amei essa primeira live. Obrigada. Então, ó, nem toda intercorrência ela pode realmente ser prevista ou estimada. Então, a gente não tem como saber, né, realmente, que o paciente ele vai evoluir com hipertensão arterial ou um ataque cardíaco. O foco aqui principal que foi falado foi a hipertensão, né? Então, mesmo com avaliações adequadas, algumas alterações elas acontecem durante o atendimento. Então, assim, a gente não pode, na verdade, nem tente controlar tudo, porque você não vai conseguir, né? E saiba reconhecer precocemente os sinais de alerta, como palidez excessiva, sudorese, hipocoloração, desconforto respiratório, e tenha um plano de ação. Minha gente, parece loucura. Vou contar aqui para vocês, assim, o que é que eu faço. Parece loucura, mas não é. Toda vez quando eu vou atender um paciente, principalmente um paciente novato, eu sempre procuro saber, vou atender a domicílio no caso, né? Eu sempre procuro saber se acontecer alguma intercorrência, o que é que eu faço. Nunca aconteceu mais não, tá, gente? Mas assim, eu sempre procuro saber assim, não tem algum hospital? O que é que eu posso fazer? Então, tem um plano de ação, tá? Tem um plano de ação. A gente tem, né, hospitais ao redor, o que é que você pode fazer, né? Então, tenha um plano de ação no que fazer numa possível intercorrência. Nunca aconteceu de ter uma eventualidade grave, mas já aconteceu comigo uma vez de um paciente evoluir. Eu já cheguei ele com uma crise hipertensiva, né? Já na primeira avaliação, ele achava uma crise hipertensiva. Eu aferi a pressão dele inúmeras vezes, ele já tinha tomado a medicação, e eu tive que levar esse paciente para o hospital. Então é interessante a gente ter um plano de ação para saber o que a gente pode fazer, para onde a gente pode levar, qual o plano de saúde do paciente, principalmente se você for atender esse paciente não tiver nenhum acompanhante por perto no momento. Em relação à pressão arterial, observe sintomas, resposta ao exercício, histórico do paciente, intensidade e como a pressão arterial se comporta. Então, o fisioterapeuta seguro, ele não é aquele que nunca enfrentou a intercorrência. Ele é aquele que sabe identificar e tomar uma decisão certa quando acontece. Então, assim, não tem como a gente prever, mas você tem como avaliar os sinais, né? Como a gente já falou em todos os casos e acabou de reforçar agora aqui nesse momento. Então, gente, é uma live de aquecimento realmente, é uma live mais rápida, demora menos. Aqui tem meu Instagram para quem ainda não me segue. E no dia 18 a gente vai ter uma aula gratuita que a gente está chamando de protocolo Cardio Sem Medo, né? Aqui está o link para as inscrições do site, na verdade, para as inscrições. Se você ainda não se inscreveu, na minha bio tem, certo? No meu Instagram tem vários convites. E é isso, gente. Eu agradeço muito para vocês, a presença de vocês.
Quarta-feira a gente vai ter uma live. Obrigado, você ficar tem que ter um plano de ação para o tratamento do paciente, sem procurar identificar os sinais. Muito bem. Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Estou gradativamente melhorando, né? Evoluindo aqui no YouTube. É uma coisa nova, melhorei a iluminação, como vocês podem ver. Tentei botar um microfone aqui, espero que o áudio tenha melhorado. Depois vocês me sinalizem, tá, gente? Sinalizem aí para mim, foi legal o áudio, faltou isso, faltou aquilo, que aos pouquinhos eu vou tentando melhorar, tá? Encontro vocês novamente na quarta-feira e na quinta-feira.